mas eu costumo disponibilizar para o pessoal que não conseguiu assistir a gravação aqui desse nosso encontro, tá? Mas não é nada de novo, vocês não vão precisar acessar. Isso aqui realmente é para quem não conseguiu acessar alguma coisa e quer tirar alguma dúvida mais pontual. Antes de eu entrar aqui numa visão aqui rápida do que a gente precisa discutir, existe alguma questão que vocês tenham nos conteúdos vistos até então? Silêncio. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, vou interpretar que não existe nenhum questionamento, tá? Não existe nenhuma dúvida até o momento. Gente, vocês deveriam ter dúvidas, acredito eu, tá? Não vou questionar se vocês estão estudando ou não, né? Todo mundo aqui já é bem grandinho, já sabe como é que tem que levar o seu dia a dia aí de estudo, tá? Bom, eu vou comentar alguns tópicos. O meu tópico de interesse aqui de revisão para vocês efetivamente é a questão da arquitetura HTML, tá? Mas alguns comentários eu vou fazer depois aqui no Tinkercad para mostrar para vocês um exemplo com tudo que a gente está conversando, tá? Então, bem rapidamente, tá? Por tudo que vocês viram até agora, e depois eu vou comentar isso daqui com mais detalhes lá, existem alguns elementos básicos do C que a gente possui dentro do Arduino, que pode ou não ser o foco da disciplina. O foco da disciplina está se tornando cada vez mais o estudo da arquitetura do HTML, tá? Até porque tem outras formas de fazer o programa sem usar isso daqui que o Arduino nos oferece. Mas igual, dado que vocês queiram utilizar as bibliotecas que o Arduino nos fornece, tá? Dentro das bibliotecas do Arduino, a gente tem alguns pontos interessantes. Primeiro é uma função que tem que ser implementada, tá? Que é a função setup. Se vocês estiverem usando, obviamente, o que está detalhado lá dentro do mundo das bibliotecas e dos recursos do Arduino, tá? A função setup vai ser a função onde vocês vão botar todo o código, onde a gente vai estar executando alguma coisa uma única vez, tá? Vocês vão ter a função loop, que é onde vai ficar o código principal, tipicamente, do programa que vocês vão estar desenvolvendo, tá? Que é uma função que é executada continuamente. Depois, lá no Tinkercad, eu vou falar mais detalhes, tá? E referente a pinos digitais, que é o grande assunto que eu quero conversar com vocês hoje, existem duas funções diretamente relacionadas a pinos digitais e uma função mais auxiliar, tá? Uma das funções é o pin mode, que serve para determinar como o pino digital vai estar operando. Então, na realidade, dentro da arquitetura, que em seguida a gente vai ver, dos microcontroladores Atmega, pessoal, nós temos os pinos digitais podendo operar em três maneiras diferentes, tá? Ou eles podem operar como uma saída digital, que é o que vocês usaram aí, tanto em circuitos lógicos quanto em sistemas digitais, né? É uma saída que está produzindo um nível lógico, seja esse nível lógico alto, seja esse nível lógico baixo, tá? Pode se comportar como uma entrada digital, também vocês já usaram isso, né? Uma entrada está aguardando um nível lógico válido nela, tá? E comento em seguida também, mas os níveis lógicos que a gente está trabalhando aqui são níveis compatíveis com o padrão TTL. Então, estamos falando em sinais operando de 0 a 5 volts, né? E aí tem faixas específicas que a gente pode comentar, tá? Eu acho que até está descrito aqui, né, no capítulo que eu deixei para vocês depois, mas aí eu ressalto quando eu estiver comentando. E ainda tem um terceiro modo alternativo, que é um modo de entrada, mas onde o próprio circuito integrado te oferece uma resistência de pull-up interna dele, tá? Se não me falha a memória, pode estar falhando aí, estou forçando um pouquinho, é uma resistência na ordem de 50 kg, tá? Mas posso estar mentindo, depois aí a gente confirma, tá? Que aí eu estou puxando um pouquinho de memória. Então isso daqui, gente, me diz como eu consigo configurar o pino digital para operar um certo modo de interesse, tá? O circuito do Arduino é flexível e permite que a gente consiga operar dessas três maneiras distintas. Em seguida tem mais o circuito do Arduino, desculpe, o circuito do interno do microcontrolador, do Atmega 2560 ou do 328P, tá? Dependendo da placa que vocês estão usando, tem essa flexibilidade. Em seguida a gente tem um comando que é o digital write, que simplesmente, muito melhor do que a palavra escreve talvez seja infeliz aqui, tá? Muito melhor do que a palavra escreve, digamos que é uma palavra que configura o circuito de saída, tá? Configura o circuito de saída para apresentar ou um nível de tensão próximo, né, do nível baixo,
ou um nível compatível com o nível baixo, ou um valor de tensão compatível com o nível alto, tá? E aí basicamente, a gente consegue tá configurando o pino para essa situação. Então, só como saída aqui no caso. E mais uma função, que é uma função boba, que todo microcontrolador tem, a gente pode fazer um código que executa virtualmente a mesma função que ela tem, que é a função delay, tá? Que visa o quê? Visa paralisar a execução do código durante um certo período de tempo. Maravilha. Depois a gente vai ver isso aí de novo lá no Tinkercad, tá? LEDs, vocês vão me permitir, né, pular. Isso daqui eu deixei mais como uma revisão para vocês, né? Já passou da fase de a gente discutir LED, né? Ainda mais do ponto de vista digital. A única coisa que eu quero lembrar para vocês é que a gente vai ter os dois esquemas de proteção possíveis, tá? E não pode. E o pull-up que eu tinha me referido lá do pino é um pull-up para leitura, não para saída. Perfeito? Então, quando vocês tiverem saídas, por exemplo, com LEDs, vocês vão ter que necessariamente usar uma resistência de proteção tipo pull-down ou tipo pull-up, tá? Que é exatamente a configuração que vocês estão vendo aqui. O valor da resistência depende do LED, né? Vocês têm que garantir que a corrente circulando pelo LED não seja superior à corrente nominal de operação do LED e nem seja tão alta que possa prejudicar a operação do microcontrolador. Tá? O pessoal às vezes se passa, tá, gente? O pessoal configura tudo e, sei lá, não, vai ter 100 mA passando pelo LED porque o LED suporta, mas o Arduino não, tá? Então, no caso de uso de LED, esse daqui é uma configuração de circuito muito simples, tá? É uma configuração bem direta do circuito, que é uma configuração que, grosso modo, deveríamos evitar. Tá? Isso a gente vai falar aqui particularmente com um pouquinho mais de ênfase no caso aqui dos microcontroladores, tá? Mas também é válido para qualquer circuito digital, que é o quê? Não devemos jamais utilizar um LED drenando ou entregando corrente para um circuito digital, né? Na realidade, os circuitos digitais sempre deveriam ter uma chave transistorizada antes do LED, perfeito? Seja essa chave, digamos assim, deixando tudo em configuração pull-down, seja a chave deixando tudo em configuração pull-up, tá? Indiferente, tá? Mas a gente deveria ter um transistor para fazer a proteção do circuito do microcontrolador quanto a demandas de corrente do LED em questão, tá? Lembrando, né, pessoal, de novo, isso a gente já tinha visto lá, tinha até, se não me falha a memória, nos laboratórios eu perguntava, né, por que acontecia se era pull-down, o que acontecia se era pull-up. Do ponto de vista do Arduino, né, no pull-down, a minha saída Y vai acionar o LED quando ela estiver em nível alto, então o LED liga com Y em nível alto, e no pull-up, a minha saída Y, que é o pino do meu microcontrolador, vai acionar o LED quando ele estiver próximo de nível baixo, quando ele estiver configurado em nível baixo, né, estiver próximo de 0 volts. Perfeito? E, de novo, resistência de proteção vocês devem configurar de acordo com o LED e de acordo com as características que o Arduino permite, tá? Botoeiras, tá? Também trabalhamos lá em circuitos lógicos, né, pessoal? E aqui é mais importante ainda do que em circuitos lógicos, porque circuitos lógicos ainda tinha escapatória, tá? Aqui no caso do Arduino é extremamente problemático o caso de botoeiras, se vocês não oferecerem a proteção adequada para ela, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, tem inúmeras chaves possíveis de a gente trabalhar. Eu vou focar com vocês ao longo do semestre 3 chaves distintas, por assim se dizer, tá? Que é a chave tipo Deep Switch, ou a chave interruptora, né? Liga e desliga. Uma chave tipo Deep Switch, gente, em compensação, ela se aplica em inúmeras outras chaves físicas, né? Uma chave que o modelo de um Deep Switch modela perfeitamente a chave é essa daqui, né? Micro Switch. Ou chave de fim de curso. Vocês adoram usar essas chavezinhas aqui, né? Em automação, isso aqui é muito usado, chave de fim de curso, né? Que representa o quê? Se alguma coisa abriu, fechou, se uma peça chegou, aí vem o nome, né? Ao fim do curso, né? De movimentação dela. Isso daqui a gente consegue trabalhar do ponto de vista do Arduino, isso é exatamente a mesma coisa que seria um Deep Switch, uma chave interruptora, tá? Bom,
Além da chave interruptora, a gente vai trabalhar também, segunda chave que a gente vai ter, tá? Não é a arminha, tá? É 2, segunda chave que a gente vai ter. A gente vai ter chaves do tipo pulsadora ou push buttons, que é o modelo de chave pulsadora que a gente pode usar. Vocês poderiam pegar uma chave não pulsadora como interruptor e uma chave pulsadora como push button, tá? Que são as botoeiras que se usa realmente em máquinas. Vai funcionar da mesma maneira aqui pra gente, tá? Então, falei de interruptor, de pulsador, né, de push button, e tem um terceiro tipo de chave, que eu não sei se a gente pode chamar bem de chave, tá? Que é a gente usar potenciômetros ou trimpots como regulagem de ponto de setup, perfeito? Então, eu vou usar a tensão variável que um potenciômetro consegue me produzir, tá? Em razão da variação da resistência que a gente tem em cima dele, né? Eu vou usar essa tensão variável de modo a eu conseguir, digamos assim, ler essa tensão e, em razão dessa tensão, estabelecer uma configuração dentro do meu circuito maior. Então, são os 3 tipos de chaves que a gente vai estar trabalhando. Até, antes de eu prosseguir, me deixa delimitar um pouco o assunto que a gente está tratando aqui, tá? Talvez com exceção da parte do acionamento, que talvez a gente veja um pouquinho antes, tá? Em razão até de coisas que vocês precisem ligar, por exemplo, como LEDs. Não é um material que vocês vão precisar adquirir, tá, pessoal? Porque é uma coisa assim, é o cara sendo cri-cri, tá? É eu exigindo o circuito eletrônico ao pé da letra, tá? Vocês estão em casa, não é algo que vai se aplicar, tá? Mas eu posso, de repente, colocar a questão de acionamentos um pouco antes, pelo menos a parte de acionamentos transistorizados, tá? Bom, então esses 3 tipos de chaves são as chaves que a gente vai abordar, tá? Por que a gente está abordando essas chaves? Porque eu quero, nessa primeira parte da disciplina, dar recursos suficientes para que vocês consigam construir uma IHM, uma interface homem-máquina, tá? Então, vocês sabem melhor do que eu, tá? Talvez, que em automação nos importa o quê? Na automação de uma máquina, na automação de um processo, tá? Vocês vão ter algum dispositivo de controle. Esse dispositivo de controle vai ter que ter 3 elementos, né? Uma interface homem-máquina, quase que certamente, tá? De alguma maneira vai existir. Sensores, muito possivelmente, e acionamentos. Tá? Ligar ou desligar alguma coisa. Podendo ser esse acionamento simples, podendo ser a ligação de um motor, tá? Ou algum controle mais apurado, por assim se dizer. Tá? Então, a chave e os LEDs são a primeira parte de uma IHM que a gente vai conseguir criar. A interface serial também, tá? É uma outra forma de IHM que a gente vai abordar. Ok? Bom, a questão toda, pessoal, é que a gente vai ter a chave física, tá? Que é o interruptor e a chave pulsadora. E a gente vai ter, além da chave física, o comportamento que o usuário espera de um certo tipo de chave. Em suma, como essa chave deve se comportar numa máquina. Perfeito? Então, em suma, do ponto de vista tátil, vocês esperam um certo comportamento de um interruptor, vocês esperam um certo comportamento de um botão a lá push button, tá? Que vocês vão pressionar e alguma coisa vai acontecer, tá? Então, a gente vai ter que ver como é que a gente faz isso em software. Ok? Bom, tipos de botoeiras, cores de botoeiras é algo que a gente pode, que eu posso deixar para vocês aí, em razão do estudo que vocês já devem ter feito, inclusive. Bom, particularmente, pessoal, perdão, a gente normalmente encontra chaves que são chaves do tipo SPST, né? Que seria uma chave com 2 contatos apenas, né? E de ação única, perfeito? Ou seja, é uma chave que basicamente ela permite a passagem melhor dizendo, esquece a passagem da corrente, ela ou fecha contato entre os 2 terminais ou abre contato entre os 2 terminais, independente de como ela é fisicamente construída, tá, no restante do seu comportamento, tá? E chaves SPST necessariamente vão precisar de uma proteção no Arduino, que até pode ser o pull-up interno dele, tá, no modo de leitura, tá, a fim de garantir que essa chave opere adequadamente, tá? Então, basicamente, tem os 2 esquemas de proteção, vocês já viram isso em circuitos digitais, em circuitos lógicos, sistemas digitais, tá? Mas aqui, inclusive, eu relembro, né? Então, se a gente está usando proteção do tipo pull-down na chave, a chave aberta corresponde a um nível baixo
e a chave fechada corresponde ao nível alto. Se estamos usando proteção tipo pull-up, é o inverso, né? A chave aberta representa um nível alto e a chave fechada representa um nível baixo, tá? Então, o pull down, basicamente, né, pessoal, não vou conseguir marcar tudo ali. O pull down, basicamente, é um circuito ativo alto, enquanto que o pull up é um circuito ativo baixo. Perfeito? E o circuito é esse daqui. É uma coisa bastante simples, né, pessoal? Tá aqui a chave. Não importa se é um push button, não importa se é um interruptor, não importa se é, em suma, botoeira com ou sem retenção, tá? É uma chave que estabelece contato entre dois terminais. E para o pull down, a gente coloca uma resistência indo à terra, toma o sinal lógico entre a chave e o resistor, tá? Enquanto que no pull-up é o inverso, né? A chave aqui que tem caminho à terra, enquanto a resistência tem caminho até VCC, até alimentação, tá? E a saída lógica da chave a gente toma novamente na conexão desses dois elementos, tá? Qual é o valor da resistência? Boa pergunta, tá? O valor da resistência deve ser tal que, primeiro, não ultrapasse os limiares aceitáveis do microcontrolador. Aí não importa se é um Atmega 2560, tá? O importa é o microcontrolador que vocês estão usando. Tá? No caso de um Atmega 2560, vocês vão ter que ver qual é o máximo de corrente que o pino suporta. Ponto 1. Ponto 2. Na prática, para o microcontrolador, tá? E aí, não só para o microcontrolador, de novo, qualquer circuito digital, pessoal, circuitos digitais não são feitos, não são construídos para potência. Eles são construídos para lógica, para controle, tá? Consequentemente, quanto menor for a corrente aqui, melhor. Tá? Óbvio que tem que existir uma corrente, tá? Mas essa corrente pode ser, não precisa ser 20 miliamperes, ela pode ser 1 miliampere, ela pode ser 500 micro. Tá? O que importa, na realidade, é o valor de tensão que está presente ali no caso, tá? Isso aqui é uma revisão de C, eu vou pular, tá? Não nos importa agora, sugiro que vocês leiam, tá? Porque fala um pouquinho, relembra alguns casos aí de programação bem simples. Não tem tempo, né, gente? Não tem como eu abordar a programação de novo com vocês, mas ao longo aí dos exemplos eu mostro eventualmente algumas coisas que possam ser importantes, tá? Do ponto de vista do Arduino, então, pessoal, além da escrita digital, existe a possibilidade, para o caso das chaves, de a gente fazer a leitura, tá? E no mundo Arduino, a leitura é feita por um comando também simples, que é o digital read, tá? A gente informa qual é o pino que a gente quer fazer a leitura, e ele vai me retornar um certo valor, tá? Correspondendo aí ao nível baixo ou nível alto. O 0 ou 1, basicamente, tá? Simples, né? Não tem nada de muito especial. O comentário, ó, por que é importante? Extremamente importante. Duas pegadinhas. Fácil de pegar o cara que não tá, digamos assim, muito acostumado a fazer algum sistema usando um Atmega da vida, tá? Um Arduino da vida. Aqui, particularmente aplicável aos Atmega, tá? Ponto 1. Na saída digital, o cara não deu pin mode, tá? E aí, cara, o microcontrolador da Atmel, ele é tão bom que vocês vão ver o LED ligar, tá? Só que, digamos assim, vocês vão ficar curiosos, tá? Aí vira aquela do cachorro indo atrás do rabo, tá? Vira aquela historinha meio maluca. Por quê? Porque o LED liga e o LED desliga. Só que o LED fica fraco. Era para ser uma coisa brilhante, tu pega o LED, testa, né? Tá lá ele aceso, todo feliz, né? Bem brilhante. Tu bota no circuito com Arduino, ele fica fraquinho, esmaecido, tá? Por que isso? Porque tu não configurou o pino como modo de saída, e aí ele não consegue, o Arduino não entrega toda a corrente que deveria. Então, ponto 1, tá? Ponto 2. O cara tá usando o pino como entrada, tá? Ele não deu, bom, se ele não deu pin mode, nem vai funcionar, tá? Até funciona meia boca, pior é isso também, tá? Mas ele não fez proteção, ele ligou a chave direto, tá? O que vai acontecer? Se a chave estiver aberta, ou seja, o pino não estiver conectado a nada, o valor que vocês vão obter da leitura da chave é um valor que muda aleatoriamente. Ele pode ser tanto nível baixo quanto ser nível alto, tá? Então é a pior situação possível, tá? Porque em determinados momentos vocês vão ler baixo, em determinados momentos vocês vão ler alto, e não tem nenhuma razão nem para um nem para o outro. Então cuidem em usar
a proteção de chave apropriada. Maravilha? Pô, pulei bastante coisa aqui. Então, eu mostro lá no Tinkercad agora. Ok. Tá? Bom, antes de a gente seguir para lá, o último ponto aqui para eu destacar dessa primeira parte, de novo, e o meu foco está aqui na arquitetura HTML, tá? O último ponto para destacar aqui nessa parte é o quê? A gente tem uma dificuldade, até para vocês que aprenderam programação em PC, né? Vocês devem ter usado um DevC da vida, alguma coisa desse tipo no Windows, tá? Existem alguns problemas na forma como vocês aprenderam a programar. E eu vou comentar esses problemas, tá? Já no exemplo, primeiro exemplo, provavelmente eu já comento com vocês. Mas um dos grandes problemas que vocês têm é que vocês tinham uma forma muito objetiva de conseguir ver como se dava a execução do programa de vocês, né? Vocês conseguiam lá no ambiente parar o código, ver o que estava acontecendo, rodar o código linha após linha, talvez vocês tenham feito isso, provavelmente. Vocês podiam escrever mensagens, né? Vocês tinham todos esses recursos. E agora vocês foram para o microcontrolador. Microcontrolador não tem teclado e não tem tela. Aí a gente faz o quê? Eu consigo parar o código? Não. Não nessa plaquinha aqui. Não nessa plaquinha aqui. Aqui tu não para nada, tá? Tem como eu parar o código, inspecionar o que está acontecendo, executar linha após linha? Tem, com um programador específico, tá? Para essa... Não para esse CI em particular, mas para essa família de microcontroladores da HTML, tá? Que é caro. Como não é uma coisa muito popular na atualidade, esses programadores devem estar girando na faixa de 300 a 400 reais, tá? Mas é um programador profissional que nos permitiria fazer a programação. Cá entre nós, isso não é uma maravilha também, tá? Porque se vocês forem olhar, daqui a pouco eu mostro a telinha ali dele, né? Tá aqui o microcontrolador, tá? Esse microcontrolador é SMD, né? É montado em superfície, ele é soldado pelas patinhas aqui ao redor dele. Tá? Isso aqui é um QFP, provavelmente, tá? Como é que tu bota esse cara num programador, né? Então eu teria que pegar o CI, teria que ter o... vai me faltar agora a palavra em inglês. É um soquete especial, tá? Que tu encaixa o CI e aí tu consegue botar o CI no programador para estar usando. Então teria que ter isso também. Em suma, qual é o recurso que a gente tem na prática? A gente vai ter a interface serial, tá? Interface serial vai ser um monitorzinho que vai aparecer, tá, no mundo do Arduino. Depois eu mostro ali o Arduino físico para vocês também, tá? Onde vai aparecer uma mensagem e vocês, inclusive, vão poder escrever comandos, tá, em um outro momento. Então, é o nosso recurso para a gente conseguir acompanhar o que está executando no código, tá? Que ponto que a gente passou, se a gente entrou dentro de um if ou não. Vocês têm que ser criativos, tá, pessoal? Vocês têm que escrever mensagens para acompanhar o que está acontecendo na execução. E é bastante simples a gente fazer o uso do debug no caso aí do mundo Arduino, tá? A gente lá dentro da função setup, a gente dá o comando serial.begin e determina a velocidade que a gente quer, tá? A velocidade padrão é 9.600 bits por segundo, tá? Que é o que o Tinkercad, inclusive, que é o software que a gente vai usar de simulação, suporta. As placas físicas, que alguns de vocês já adquiriram, pelo que eu vi, elas suportam velocidades de até 115.200, que é bem mais aceitável, tá? Para conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, isso aqui só inicia serial. E aí, o comando, pessoal, basicamente, vocês vão dar o comando print, se vocês quiserem manter a mensagem na mesma linha, ou o comando print ln, se vocês quiserem acabar a linha, né? Finalizar a linha e ir para a próxima, tá? E como é que a gente dá esse comando? Da forma mais óbvia, tá, pessoal? Se vocês derem serial.print 78, vai aparecer lá no monitor serial o valor 78. Se vocês botarem 1.23456, vai aparecer só 1.23, porque vocês não determinaram quantas casas. Se vocês botarem um caractere, aparece o caractere. Se botarem uma string, vai aparecer string. Vocês podem ainda, inclusive, pedir a informação em binário, em hexadecimal. Isso aqui não precisa ser um número, pode ser uma variável, tá? Tudo que vocês poderiam fazer com uma função normal, provavelmente o print vai fazer. E o print ln faz a mesma coisa, só que termina a linha, tá? Então, a gente vai já fazer isso daqui. Então, eu paro aqui e vamos pro Tinkercad. Bom, até vou sair aqui, tá?
Lá na aulinha relativa ao Tinkercad, vocês devem ter visto, né, as dicas, mas eu vou fazer aqui o procedimento básico, né? Tinkercad, pessoal, antigamente era conhecido como Circuits.io. Cara, debug, o conceito do que é debug. Debug é se a gente fizer a própria tradução da palavra, isso é programação, né, cara? Isso é lógica de programação e programação, não tem nada a ver com micro, tá? Mas para te responder, para tu não te deixar sem resposta, debug é identificar erros. Gente, vão existir dois tipos de erros. A gente vai ver os dois hoje, tá? Porque o professor aqui, tipicamente, a memória já virei o peixinho aquele do Procurando Nemo, a Dolly, né? Eu falo uma coisa, dá 5 minutos e esqueci, tá? Calma, já vou te responder. Debug essencialmente vai resolver, a gente vai tentar resolver dois tipos de problemas, tá, Thiago? Primeiro problema é mais simples de resolver. O código não compila, tá? Então, isso é o que a gente chama de erro em tempo de compilação. Esse tipo de debug é bem simples, porque o que tu tem que fazer? Tu tem que entrar no código, né? Olhar o erro que deu, corrigir o erro para conseguir compilar. Esse é simples, esse é óbvio, tá? Nem vai compilar, logo ele vai te dar a mensagem de erro, tu vai ter que tentar identificar, tentar corrigir e tentar compilar de novo, tá? Esse é barbado. O segundo tipo de erro é o erro que a gente chama erro em tempo de execução, tá? O erro em tempo de execução, esse é o erro difícil de pegar, porque o que aconteceu? Teu código está, entre aspas, do ponto de vista de sintaxe da linguagem, correto, ele compila, ele vai para o microcontrolador, ele funciona, só que não funciona direito. Aí está o bug, aí está o erro. Então, tu vai tentar debugar, tu vai tentar corrigir. Esse debug que a gente vai fazer é um debug em software. Maravilha? O debug em hardware, a gente precisaria da placa programadora que eu disse para vocês, tá? Que a gente precisaria tirar. Até tem como fazer alguma coisa com esses Arduinos, tá? Mas é uma coisa que eu não vou abordar para vocês nessa disciplina, que é uma coisa relativamente complexa, que eu teria que tentar compilar aqui com o GDB junto dentro dele, tá? Uma coisa assim que na prática dá quase na mesma que a gente fazer a serial. A vantagem é muito pouca, tá? Então não adianta. É o tipo de coisa que não adianta eu mostrar para vocês, tá? Se a gente tivesse um microcontrolador um pouquinho mais porrada, tá? A gente teria como fazer debug em hardware. Na verdade é um debug misto, tá? Misto software-hardware, tá? Que eu conseguiria literalmente fazer com que o microcontrolador parasse a execução numa instrução, tá? Eu conseguiria inspecionar o conteúdo dos registradores, do processador, etc. Isso é debug em hardware, viu, Thiago? Debug em hardware é um debug onde eu consigo literalmente controlar o microcontrolador e dizer para ele, não executa, para, me mostra o registrador XYZ, me mostra o que tem na memória na posição tal. Eu consigo olhar, consigo modificar e consigo mandar executar de novo. Tá? Então, debug em hardware é uma coisa muito porrada, tá? Mas que tem que saber o que tu tá fazendo também, ok? O debug que a gente vai fazer é o debug mais antigo da face da Terra, tá? Quando se programava há 40 anos atrás, 30 anos atrás, se fazia desse jeito que a gente vai fazer. Que é o quê? Ao longo do código eu vou escrever mensagens para acompanhar o que está saindo. E mediante a análise das mensagens eu vou tentar identificar o erro e corrigir. Então é em software, basicamente. Tá bom? Não sei se te respondi a pergunta. Foi? Beleza, cara. Então aqui, gente, o Tinkercad, como eu estava explicando antes, ele antigamente era o Circuits.io, tá? O Circuits.io foi comprado por uma empresa que essa aqui eu tenho certeza que vocês pelo menos conhecem, que é a Autodesk, tá? Então vocês já veem que é uma empresa enorme por trás do produto, tá? Ele é um produto que ele é muito direcionado para crianças, tá? Mas curiosamente, no caso do Arduino, por ter dado lá do Circuits.io, tá? A gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes com ele. Inclusive, eu consigo dar aula para vocês sem usar um Arduino físico, tá? E aí vocês têm que criar a conta de vocês, tem que estar um e-mail válido, tá? Usem um e-mail válido, porque ele vai mandar um e-mail de autenticação, né? De confirmação. Confirmem lá no e-mail depois e é só entrar, né? Entrou. Aqui eu tenho que usar e-mail, nome de usuário, tá? Tem que torcer que eu lembre da senha. De vez em quando eu faço isso daqui só para
para ver se eu não esqueço. Botei aqui meu e-mail, vou botar minha senha. Não, eu ia errar, viu? Agora eu acertei. Acertei. Vai aparecer essa telinha aqui para vocês, tá? Cara, tem um monte de recursos, não vou abordar os recursos, tá? Não vou abordar o que eles querem, como é que eles querem ganhar o dinheiro com esse cara, não faço ideia. O fato é que tem essa possibilidade aqui chamada de circuitos, tá? Então, vou clicar aqui em circuitos, aí vocês vão ver que vai ter uma quantidade enorme de circuitos, tem várias páginas, inclusive, já, tá? São os circuitos que eu vou fazendo aqui nas aulas, né? E aí, a gente basicamente vai criar um novo circuito. Quando eu criar um novo circuito, pessoal, eu vou criar o circuito aqui, vou botar aqui, né? 2021, sistemas processados, exemplo 1. Dei um nome aqui para ele, né? E aqui, gente, vocês têm alguns componentes, é um mini laboratório virtual, tá? A gente não pode dizer que o resultado de simulação é ao pé da letra, mas ele é razoavelmente confiável. Então, o que eu vou fazer? Adivinhe. Eu vou botar um protoboard. Olha, que bonito, né? Botei um protoboard, tá? Vou botar um Arduino. Já me mostrou aqui o Arduino. Aqui um pouco de zoom, tá? Só para mostrar o protoboard, tá? Então tá ali o protoboard e o Arduino. Vou pegar um LED. Vou pegar aqui de início 2 LEDs. Vou pegar aqui um Deep Switch, tá? Vocês cuidem que o Deep Switch aqui é dual pole, tá? Eu já comento depois qual é a diferença. E vou pegar um push button. Ele não chama de push button. Cara, cada vez que eu tenho que achar o push button é uma tristeza. Tá? Vamos... botão ele chama. Aí eu apaguei o Deep aqui sem querer. Deep Switch eles usam o termo em inglês, tá? Botão não. E por fim eu vou pegar resistores. Não pegou também aqui. Bom, tá aqui. Vou pegar resistores, tá? Maravilha. Bom, quando vocês passearem aqui sobre o LED, vocês vão conseguir fazer as identificações, né? Aqui está o cátodo, aqui está o ânodo, perfeito? Aqui está o cátodo, aqui está o ânodo. Selecionando o LED em questão, aparece essa caixinha aqui que vocês estão vendo, que vai permitir, por exemplo, que a gente selecione aqui a cor, né? Então, vou botar um vermelho e um verde. Então, poderia chamar esse cara aqui, não sei por que às vezes soma, ó. Poderia chamar de LED 1, esse cara poderia chamar de LED 2, por exemplo. O nome não importa, tá? A única vez que eu vou mostrar o nome para vocês é aqui. O resistor é um protoboard, né? Então vocês já sabem montar em protoboard, nem vou comentar, tá? O resistor. Vocês podem, ó, desapareceu ali o resistor. Vocês podem alterar o valor da resistência, tá? Eu não vou calcular aqui, mas bastaria, esses resistores aqui, ele considera um resistor padrão de cápsula de 3 milímetros, tá? Um resistor padrão, desculpe, um LED padrão de cápsula de 3 milímetros. LED padrão de cápsula de 3 milímetros, eles tipicamente têm uma queda de tensão de 2 volts quando diretamente polarizados e uma corrente nominal na faixa de 20 mili, tá? Então, se eu botar aqui uma resistência de 150 ohms, estamos bem servidos, tá? Só para dizer para vocês o que significa essa resistência de 150 ohms, deixa eu calcular rapidamente aqui. 5 menos 2 por 150, equivale a uma corrente de exatamente 20 miliamperes, tá? Então, até vou botar um pouquinho mais, vou botar 180. Porque eu quero ficar abaixo de 120 mil. Então, tudo bem. Então, tá aqui, né? Ano do cátodo, né? Vou montar aqui uma proteção tipo pull down, vou copiar esse resistor, e vou montar um outro com proteção tipo pull up. Então, notem que aqui, bom, vocês já vão ver, né? O mais importante, tá? Para colocar fios, eu simplesmente vou ali na ilha que eu quero conectar, né? Puxo o fiozinho para cá. Aqui eu vou selecionar o fio de cor preta, tá? Vou puxar aqui da referência de tensão do Arduino, porque eu vou alimentar. Até é isso daqui que eu tentei explicar para aquela pergunta, né? Ah, eu preciso comprar uma fonte para o Thiago aí, para o Anderson. Na realidade, no início não,
Porque no início vocês vão conseguir alimentar os dispositivos diretamente pela placa do Arduino, entendeu? Que na verdade está drenando a corrente da placa, da portinha USB do computador. Beleza? Então, assim, os primeiros vários exercícios aí vocês não vão precisar. Vocês vão precisar quando tiver motor envolvido, tá? E sensor de temperatura ele é meio sensível, também é recomendável, mas não é obrigatório. É mais o motor mesmo que complica a nossa vida. Se não fosse por ele, a gente estava usando só a plaquinha, não precisaria de fonte externa. Nesses casos mais simples, tá? Então tá aqui o nosso resistor tá ligado à terra, né? Basicamente, tá? Então lembrem-se, né? Deixa eu... Aqui eu não vou conseguir voltar direto. Era para ter a navegação, não sei porque que eu perdi a navegação aqui, mas não veio ao caso. Mas vamos lá, só relembrando. Antes de eu continuar ali, né? Ó, resistor conectado à terra, então é pull down, né? Resistor conectado à terra, né? O LED conectado à saída lógica. Então vou usar aqui a saída 4. Por que a saída 4? É a que eu peguei aqui, a primeira que apareceu. Não tem nenhuma razão forte para isso, tá? Maravilha? Então eu botei o LED vermelho em o down. Ah, como é que eu dobro o fio? Clica 2 vezes com o botão esquerdo, tá? E movimenta que vocês vão ver que ele faz essas quebrinhas aí de fio para vocês, tá? Aqui. Maravilha. O outro aqui, o que eu vou fazer? Vou trocar agora a cor para vermelho, tá? E vou ligar agora o resistor. Vou ligar o resistor a 5 volts. Se todo protoboard fosse fácil assim de montar, né, cara? Então liguei 5 volts VCC, né? Resistor, ânodo, e aí o cátodo eu vou ligar no pino. Vou ligar agora no pino 5. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui. Tá ali. Maravilha? Então liguei esses dois LEDs, tá? Deixa os botões aqui dormindo um pouquinho e vou mostrar o código de início, tá? Então vou vir aqui para o código. Ele já me cria aqui uma estrutura básica, né, de código, tá? Que eu não vou usar. Não precisamos usar essa estrutura básica, eu vou criar a minha, né? Lembrando, setup é onde eu vou fazer a configuração. Tá? Então, né? Ó, rotina de configuração. Vocês estão conseguindo ler aí o código ou precisa que eu dê um zoom? Tá melhor assim? Aquele básico que ele criou foi pelos componentes que tu botou no protoboard ou ele já Não, tinha não, um... não. É independente do que tu coloca, ele vai criar sempre aquilo lá, tá? Tem nada a ver com os componentes. Entendi. Rotina de configuração executada uma única vez, tá? Sempre que tu iniciar o programa, executa setup. Maravilha? O que eu vou fazer aqui? Configuro os pinos dos LEDs como saídas, tá? E aí já vamos começar a fazer isso daqui, né? Const, sei lá. Eu prefiro isso daqui, vamos pro C de vocês, né? Então, pino LED vermelho é o pino 4. Pino LED verde é o pino 3. Então, em mode, pino LED vermelho é saída, né? Em mode, pino LED verde é saída. Então tá aí a minha configuração. O que mais que eu vou fazer, tá? Inicio a interface serial. Serial.begin. No caso do Tinkercad, tá, gente? Tem que ser 9600. Tá? Tá?
Inicio a minha interface serial e aí, né, mensagem de início. Uma mensagem de início, né, serial.println, começando. A princípio, não usem letras acentuadas, cedilha, tá? Que a menos que a gente faça algumas mágicas aqui, não vai funcionar. Aí, por enquanto, não precisamos nos preocupar com isso. Então, rotina principal. Executada em laço de repetição infinito. Void loop. Aí, o que eu vou fazer, né? Vigos LEDs. No LED vermelho. Vermelho era pull down, né? Então tá. E o LED verde era o up. Aí, maravilha? Vamos rodar e vamos ver se vai funcionar, né? A gente tem que ver os LEDzinhos acenderem. Opa! Ó, faltou alguma coisa ali. Linha 39. Falei que o professor ia esquecer alguma coisa, né? Spec declaration before. Faltou um ponto e vírgula, provavelmente, em algum lugar que eu não tô vendo. Não. Linha 39. Ah, olha ali, ó, tava perdido o sinalzinho. Nem era 39, era 37, tá tudo bem. Vai. Tá? Buenas, alguma coisa está errada no LED. O LED vermelho tá certo, tá? O LED verde não. Ó, o que que tá errado aqui? Pino eu botei como 13 e o pino é 5, né, gurizada? Então, normal, viu? Ô, Thiago, deu os dois erros, tá? O primeiro erro deu a mensagem, erro em tempo de compilação. O segundo erro deu na execução. Tava funcionando. Erro em tempo de execução. Debugar é resolver os erros em tempo de execução, né? Só para tu ver. Nesse caso era um código tão simples que não precisaríamos de mensagem nem nada adicional, né? Mas, em suma, a ideia é essa, né? Foi por acaso, tá? Foi acidente, mas deu para mostrar a diferença. Agora vai, ó. LEDs acesos, vocês conseguem ver, né? LEDs acesos, eu não sei aí no vídeo, mas suponho que sim. LEDs ligam, LEDs desligam, LEDs ligam, LEDs desligam, tá? Se eu fosse mostrar o debugar, né? Então eu botaria aqui uma mensagem, né? Serial.println ligando. Desligando. Agora, eu vou abrir aqui o monitor serial, tá? Vou executar o código para vocês verem. Olha lá. Estão vendo ali? Então, eu tenho as mensagens. Aí tu vai me perguntar, para que serve essa mensagem? Essa mensagem serve para que eu entenda em que ponto do código que eu tô. Então, eu estou olhando o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, eu estou vendo a mensagem, né? Ah, desligando. Ah, desligou mesmo, está funcionando, entendeu? Ah, apareceu agora ligando. Ligou mesmo, está funcionando. Bom, então está tudo certo. Está tudo certo, então eu não preciso mais da mensagem. Então, eu viria aqui, né? E comentaria ou deletaria essa mensagem que, para mim, não serve mais para nada. Beleza? Então, por isso que a gente vai usar bastante a serial.
Ok? Tá. Primeira pegadinha, deixa eu comentar justamente aqui as... Bom, até vou tirar, tá? Eu vou comentar essa linha aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Hein? Quem se arrisca? Esse delay aí pode ser maior, cara. Sem dúvida. Tá? Só tu não te esquece o seguinte, esse cara aqui é um simulador. Maravilha? Eu vou rodar aqui a simulação só para tu ver, tá? Vocês estão vendo que tá aparecendo esse número aqui, hora, né? Isso daqui é o tempo da simulação, tá? Agora tá funcionando super bem, tá, minha gente? Agora ele acende, ele desliga. Vocês, na verdade, vocês estão vendo que ele não desliga, ó, não desligou, né? Vocês notaram aí que os LEDs acenderam e nunca mais? Se era pro LED piscar, a gente tem um erro em tempo de execução, concordam? Tá? Mas, em suma, o que eu estava falando do tempo? Esse é o tempo de simulação. Maravilha, gente? Tempo de simulação desse cara tende a ser muito mais lento do que o tempo real. Em suma, 1 segundo aqui vai levar, sei lá, uns 5, 6, 10 segundos para ser executado, entendeu? Nesse caso, como é um exemplo muito simples, ele está funcionando quase que em tempo real, por assim se dizer, mas é um exemplo bem simplesão. Por que, gente, que não desliga os LEDs? Vocês veem que é um código estupidamente simples, tá? Eu boto esse exemplo justamente para evidenciar para vocês qual é a diferença que existe entre o programa que vocês aprenderam a fazer no PC e o programa que vai rodar no microcontrolador, tá? Para começo de história, vamos lá. O programa nosso não termina? Não, tá? Mas como assim não termina? Não existe término de um programa no microcontrolador, pessoal. O programa acabar só existe lá no PC, tá? Por que só existe lá no PC? Porque lá dentro do PC tem um outro programa que se chama Windows, ou se chama Linux, aqui no meu caso, mas no caso de vocês, o Windows, né? Que aquele programa chamado Windows, ele não para de executar a menos que vocês vão lá e desliguem a máquina. Existe um programa que está sendo executado indefinidamente, sem nunca terminar. Chama-se Windows. Maravilha? Em cima desse programa, que a gente chama de sistema operacional, vocês estão executando o programinha que vocês fizeram lá no DevC. E aquele programa começa, faz algumas coisas e termina. Maravilha. Num microcontrolador, vocês estão fazendo um tipo de software que ele chega a receber um nome especial. Esse software se chama firmware. Perfeito? Por que ele se chama firmware? Porque isso denota que é um software que foi criado para uma finalidade específica, num dispositivo específico, e tipicamente ele é o único software sendo executado naquele dispositivo. Não existe nenhum outro, tá? Não existe sistema operacional, existe aqui a máquina e a máquina está executando diretamente o meu código, tá? Bom, então o primeiro ponto era esse. Segundo ponto, se a máquina está executando o meu código, e não existe nada mais a ser executado, ela executa indefinidamente o meu código. Se eu não preparei o código para ele ser executado por tempo indefinido, o que vai acontecer no meu microcontrolador? Ele vai começar a executar meu código, vai chegar ao final do código, acabou o código, ele vai voltar para o início, ele vai resetar a máquina para voltar à execução do código, ele não sabe mais o que fazer. A vida dele é executar aquele firmware que vocês colocaram. Então, se vocês, por alguma coincidência muito horrível do destino, vocês fizeram alguma coisa que o código, entre aspas, termina, o microcontrolador só reseta e começa de novo. E vocês nem notam que isso aconteceu às vezes, tá? Maravilha. Terceiro ponto, melhor dizendo, segundo foi esse. Terceiro ponto. Vocês estão acostumados lá no PC a fazer um tipo de código que é um código pausado. O que é um código pausado? Tu executa o código, aparece uma mensagem. Tu pergunta alguma coisa para o usuário vai lá e digita. O usuário aperta Enter, aí tu lê o que ele digitou. Tu leu o que ele digitou, aí tu executa alguma coisa, tu mostra uma mensagem e encerra o programa. Tá? Aqui não tem isso. Não tem teclado para começo de história. E mesmo se tivesse teclado, não funcionaria dessa maneira igual ao do PC. Tá? O programa executa indefinidamente. Só tem esse programa para executar. E esse programa aqui, que é o que está dentro da função loop, executa dezenas de milhares de vezes por segundo. Então, o que está acontecendo aqui?
Eu executei a linha 20, executei a linha 21, executei a linha 22, executei a linha 24. A linha 24 disse, espera um segundo. Depois que eu esperei um segundo, eu executei a linha 26, a linha 27, a linha 28, terminou a função, e lembre-se, né, a função loop é uma função em laço de repetição infinito. Ele imediatamente volta para a linha 20. Na verdade, não volta, não é que ele imediatamente volta para a linha 20, sendo mais correto, tá? Executou, acabou a linha 28, ele termina a função, sai da função, chama a função loop de novo e executa a linha 20. E o que a linha 20 faz em seguida? Depois da linha 20, vem a 21 e a 22, que liga de novamente os LEDs. Então, vocês notam que entre desligar os LEDs, que é 27 e 28, e ligar os LEDs de novo, que é 21 e 22, não existe intervalo de tempo palpável. Eu até consigo medir num osciloscópio, perfeito? Só que esse intervalo de tempo a gente está falando em microsegundos. O meu microcontrolador, vocês vão falar, bah, não se compara uma máquina, não se compara mesmo, né? O celular de vocês roda alguns gigahertz, tá? Esse cara aqui roda 16 mega. É quase uma piada, a gente faz isso daqui em protoboard praticamente, tá? Hoje em dia. Roda 16 mega. Só que, cara, é incrível, tá? Como é um negócio que é completamente dedicado, não só ele executa tudo muito rapidamente, muito mais do que vocês esperariam, tá? Como o tamanho do código é muito pequeno. Aí vocês vão se assustar. Vocês, qualquer programa, vocês fazem um programa no PC, o programa no PC tem uma única linha, né? Printf, olá, cento e tantos kilobytes, tá? Esse programinha aqui, o programa mínimo desse cara aqui vai ser bytes. 48, 100 bytes, algo do tipo, tá? Então, são programas muito, muito pequenos. É muito difícil, no caso de um Mega aqui, vocês lotarem a memória dele com o programa de vocês. Bah, mas bota difícil nisso, tem que ser um senhor programa, tá? Então, pessoal, a razão dos LEDs nunca desligarem é porque, na prática, eu mandei desligar e logo em seguida eu mandei ligar. O LED tem uma dinâmica muito lenta. Se eu mandar esse LED aqui piscar 60 vezes por segundo, eu não vejo. Se eu mandar piscar milhares de vezes por segundo, certamente eu não vejo que ele piscou. Então eu mandei desligar e logo em seguida mandei ligar. Ele percebeu isso daqui como uma queda de tensão, cara. Ele nem afetou, continuou polarizado e iluminando. Beleza? Por isso que quando eu mandei desligar, eu tenho que aguardar que o efeito de desligar o LED seja percebido. Agora ligou, agora desligou, porque eu consegui notar que eu desliguei porque eu mantive ele desligado por um certo período de tempo. Então tá aí o segredinho da coisa. Maravilha? Até o momento, gurizada, alguma dúvida? São 2 LEDs, né? Não tem muita coisa além disso, mas tá aí os 2 LEDs. Alguma dúvida? Olhando a simulação aqui, eles estão piscando simultaneamente, juntos. Esse simultaneamente, entre aspas, André, mas fala. E a escrita ali tá 1 e 0, 0 e 1. Aham. Se colocar um delay entre as escritas, a gente consegue perceber isso? Sim. Parte boa disso daí tudo, sabe o que é? A gente consegue fazer aqui, ó. Antes eram os 2 juntos, né? Opa. Só um pouquinho. Achei estranho aqui, ele não parece que passou direto pelo delay. Sim, tu consegue perceber, tá? O que posso... Eu vou botar entre ligar e desligar aqui, só um pouquinho. Talvez ele esteja partindo ligado. Na verdade, eu posso fazer isso daqui assim, ó. Garantir isso daqui, tá? No LED vermelho 0 e no LED verde, só para garantir que eles estejam desligados, ok? E aí, deixa eu tirar esse daqui, porque tem que funcionar aquele delay. Tá vendo ali que acendeu o vermelho agora, depois o verde? Agora mudou, né? Ok, positivo.
tá? O porquê o 0 e 1? O 1 aqui ligou porque é pull down. O 0 aqui ligou porque é pull up. Perfeito? Então, liga o vermelho em nível alto, porque ele está com proteção pull down. Liga o verde em nível baixo, porque ele está com proteção pull up. Tranquilo? Então, essa é a razão dos dois. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Só vou mostrar aqui o efeito das chaves antes de a gente discutir um pouquinho mais. É uma primeira aula bem simples, tá, gente? É só mostrar o ambiente, mostrar LED, mostrar botões e discutir I/O digital. É realmente esse o objetivo hoje. Então vamos lá, vamos montar os botões, tá? Eu vou montar primeiro 2 dips. Depois a gente vai para o push button. 2 dip switches, tá? Esse dip switch aqui do Tinkercad, vocês têm que cuidar, tá? Porque ele é um acionamento único, porém com polos duplos. Então, é como se fossem duas chaves ligadas pelo mesmo botão. Tem a chave 1 e tem a chave 2, tá? Então, primeiro eu vou fazer com resistores, tá? Então, vamos lá. Esse resistor a gente vai botar bem mais alto, tá? Tá aqui uns 10K. Por quê? Porque eu quero que a corrente seja baixa, não preciso de corrente, né? Maravilha. Vamos ligar o primeiro em pull down. Tá? Então, para eu ligar em pull down, notem que eu liguei aqui um terminal da chave no resistor e o outro terminal do resistor está ligado no terra. Perfeito? O outro terminal da chave, que é o terminal de cima, eu vou ligar em VCC. Bom, deixa eu fazer diferente, né, cara? Vou ser mais esperto aqui. Eu vou ligar em VCC. Maravilha? Tá? A outra chave eu vou ligar em... Aqui é um interruptor, né? A outra chave eu vou ligar em up. Não, aqui. Se liguei certinho aqui, que eu não estava conseguindo ver, nem vou conseguir aqui. Só deixa eu movimentar o circuito. Tá? Ligar em pull up. Então, ó, resistor ligado em VCC, maravilha. Ligado na chave. O outro terminal da chave vai estar ligado no terra. Então, tá aí. Então, ligação pull down, ligação pull up. De novo, tá, gente? Só estou refletindo o que está aqui. É só olhar o circuito e montar ele, tá? VCC, chave, chave, resistor, resistor, terra. Ó. VCC, chave, chave, resistor, resistor, terra. Pull down, né? Entre a chave e o resistor, a gente vai puxar lá para o Arduino. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que pull up. Entre a chave e o resistor, a gente vai puxar para o Arduino. Pino 7. Aqui. Tá aí, né, gurizada? Então tá aí os dois interruptores ligados, os dois dips, tá? Maravilha, pino 6 e pino 7. Vamos para o código de novo. Vamos tirar a serial aqui. Vamos definir os pinos. Define. Pino, chave 1 é 6. Pino, chave 2 é 7. Tá? Então, pinos dos LEDs como saídas, né? Configuro os pinos dos dip switches como entradas. Tá? Então, pin mode, pino SW1 input, pin mode
e no SW2 input. Maravilha? Tá aí, né? Pô, iniciar a interface serial, papapá. Só que agora, antes de eu mexer nos LEDs, eu vou leio as entradas, tá? Então, agora eu vou ler as entradas. Aqui, sei lá, byte SW1 igual a digital read e no SW1. E, ó, debug, ó, gente. Print. Olha que bonitinho. SW1. Eu quero saber qual é o valor, né? Serial.print, ln, SW1. Byte SW2, digital read e no SW2. Serial, bom, ao invés de eu ficar digitando, né? Vocês vão me permitir começar a fazer um copy and paste aqui quando for aplicável, né? Então tá aí. Tá? Então, por enquanto, só vou ler, tá? Eu não preciso mais dessas mensagens aqui ligando, desligando, mas eu vou manter por enquanto, tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. SW1 0, SW2 1. SW1 é 0, é essa daqui, SW2 é essa daqui. Vocês estão notando aqui os valores? A leitura da chave 1, que é essa chave aqui, me dá 0. A leitura da chave 2, que é essa chave aqui, me dá 1. As duas chaves estão na posição desligado. Agora eu vou ligar primeiro uma, ó. Liguei SW1. Agora a leitura dela está dando 1, né? Enquanto que a do outro continua 1. Liguei a chave 2. Agora a leitura dela está dando 0. Então, de novo, chave que tem proteção pull down. Essa daqui, né? Chave que tem proteção pull down. Quando aberta eu leio 0, quando fechado eu leio 1. Chave que tem proteção pull up, a da direita aqui. Quando aberta eu leio 1, quando fechado eu leio 0. É o que a serial está me mostrando. Tá? Notem que só está mostrando as mensagens bonitinhas aqui, porque logo adiante tem os delays. Tá? Agora eu vou implementar uma lógica aqui, aí vocês vão ver que vai dar uma caca, tá? Não é macaca, vai ficar estranho. If SW1 igual a 1. Então, só pisca os LEDs se a chave estiver fechada. Maravilha? Vocês vão ver que vai funcionar, mas ao mesmo tempo aqui, ó, eu até vou desligar a serial aqui para vocês não ficarem olhando ela, tá? Vocês vão ver, ó, vai começar, deixa eu... Não consigo trocar a posição agora. Bom, deixa eu começar aqui a rodar. Vocês vão ver que os LEDs vão estar piscando. Estão ali piscando, né? Conseguem ver? 2 piscando. Agora eu vou desligar a chave. Ó, liguei, desliguei. Parou de piscar, né? Viram ali? Então a minha chave passou a condicionar o comportamento do meu circuito. Maravilha, é isso que a gente quer. Chave liga e desliga, né? Então tá aí a minha chave liga e desliga, a minha chave geral, minha chave de emergência, né? Desligou tudo, tá? Olha o que está acontecendo aqui na serial. Vocês estão vendo que não para de vir mensagem aqui? Por quê, gente? Porque, de novo, vamos analisar o código. Eu leio uma chave, mando uma mensagem, leio outra chave, mando uma mensagem. Digamos que a chave 1 esteja aberta, eu não executo if. Como eu não executo if, eu não executo delay nenhum. Consequentemente, acabou o loop, volto a entrar em loop e executo de novo isso daqui. Lembrem-se que isso é executado milhares de vezes por segundo, estão lembrados? Consequentemente, eu estou fazendo milhares de vezes por segundo a leitura da chave 1 e a impressão das mensagens, por isso que não para de aparecer mensagem aqui embaixo. Então, mas eu quero continuar debugado, desse jeito eu não estou debugando, porque são milhares de mensagens em pouco tempo. Aí a gente vai aprender que a gente vai conseguir usar esse tipo de debug só para ver se a chave está funcionando, a gente verificou que está. Depois que eu vi que a chave está funcionando, eu posso comentar. E se ainda assim eu quero acompanhar o funcionamento da chave, então eu vou aprender a só mostrar esse valor se aconteceu, por exemplo, mudança no valor, né? Então vamos lá.
Aqui agora eu poderia fazer assim, ó. Leitura das chaves. Byte SW1 igual a 0. Byte SW2 igual a 1. Maravilha? E agora eu faço isso daqui, ó. Agora eu estou usando a variável global S1 e a variável global SW2, que mantém o valor entre chamadas sucessivas a loop. Maravilha? E agora eu faço o seguinte, ó. Na verdade, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó, byte. NSW1. Byte. NSW2. E agora, ó, só vou imprimir a mensagem, ó. NSW1 for diferente de SW1, aí eu imprimo a mensagem. Olha que bonitinho que vai ficar. Maravilha? Olha só o que eu estou fazendo, ó. Só mostro a mensagem se o valor da leitura mudou. É bom isso para debug, né? Eu não quero mostrar sempre, não quero mostrar uma coisa que se mantém igual. Eu só quero mostrar uma coisa que é diferente. Em compensação, eu vou lá no início botar agora essa mensagenzinha aqui, ó. Dizer que é 0. Era o valor que deveria começar, né? SW2, vou dizer que o valor é 1. Ou se vocês preferirem, tá? Dá pra gente botar assim, ó. A gente coloca antes ainda antes do setup. Lembre-se que a variável tem que estar definida antes do uso, né? Aí eu posso botar, Ah, não, desculpe. Vou fazer assim mesmo. Isso daqui, tiro esse cara aqui. Serial.println SW1 int SW2. Só para ter uma primeira mensagem para o cara não ficar perdido, tá? Vocês já vão perceber qual é o efeito. Vou apagar essas mensagens aqui, que não importam. Tá, só mostra o valor, papapá. Primeira coisa que eu faço aqui antes de seguir é SW1 igual a NSW. Mesma coisa eu faço aqui embaixo, ó. If. O que é isso que eu estou fazendo, tá, gente? Já a título de informação. É uma coisa que está um pouco além do tópico que eu quero abordar com vocês hoje. Isso que eu estou fazendo, a gente chama de... Desculpe que eu inverti aqui a posição. A gente chama de codificar para debug. Então, eu faço o meu código e eu já introduzo o código que vai ser necessário para eu conseguir identificar e corrigir erros. Mais à frente eu mostro como é que eu consigo ligar esse código e desligar esse código, se for de interesse. Eu uso Define para fazer isso, tá? Mas mais para frente, né? Por enquanto a gente vai adicionando aqui, vai vendo o que acontece. E se a gente não quer mais, só comenta, né? E aqui, SW2 igual a INSW2. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Ó. Tá. Ó, mostrou a mensagem ali. Tô vendo que não tá mais mostrando milhares de mensagens, mas ao mesmo tempo os LEDs não estão rodando, né? Se os LEDs não estão rodando, não tem delays. Se não tem delays, isso daqui literalmente está sendo executado milhares de vezes por segundo. Depois eu mostro para vocês que são milhares de vezes por segundo mesmo, tá? Com essa serial em velocidade baixa aqui, a gente está executando esse código em torno de 20 a 30 mil vezes por segundo, tá? Depende muito de em que processador a gente está rodando no Uno aqui, se fosse no Mega seria um pouquinho mais rápido, assim por diante. Em suma, estamos rodando rapidamente isso daqui. Troquei a posição da chave, olha que bonito ali, apareceu a mensagem, vocês estão vendo ali que aparece? É isso que é debugar, né? Ver o que está acontecendo. Vou mandar ligar os LEDs, olha que bonitinho. Ligando e desligando. E continuo acompanhando as chaves, né, gurizada? Olha que beleza, né? É isso que a gente quer fazer. Maravilha até aí? Tranquilo? Ok. Push button eu nem vou mostrar agora, tá, pessoal? Push button é igual, o circuito aqui é igual, é o mesmo. Eu boto push button, resistência tipo up, resistência tipo down. Só o tipo de comportamento do código é que eu faço diferente. Vocês não se preocupem, que esse código aqui eu coloco lá no Moodle depois, junto com a gravação aqui que a gente está fazendo, tá? Ficou uma dúvida até o momento? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Gente, mas como é que eu faço isso daqui? Cara, isso aqui o cara tem que ser um pouco engenhoso, né? Tem que ficar pensando que é o jeito que eu posso gerar mensagens que me ajudem a entender onde é que eu estou no código. Mas vocês concordam comigo que essas mensagens me ajudam a entender onde eu estou no código e o que está acontecendo, né? Então eu sei o que está acontecendo com as chaves, eu sei o que está acontecendo com os LEDs, concorda comigo? Logo, se alguma coisa não está funcionando direito, eu consigo verificar. Exemplo. Vocês querem um exemplo simples? Ó, não liguei a chave. Vocês estão vendo ali que eu tirei a conexão, né? O fio era para estar aqui, ó, tirei. Logo, a chave 1 nunca vai funcionar, concorda comigo? Vamos ver se isso é verdade. Vou mexer no... Ó, vocês olham que os LED ali, aconteceu alguma coisa estranha, tá? Nem deu para vocês verem, ó. Mexi na chave. Tá aparecendo mensagem ali, pessoal? Não, né? Se não tá aparecendo mensagem, alguma coisa tá de errado com a chave, concorda? Porque se a minha chave estivesse funcionando adequadamente, então eu teria que necessariamente ver uma mensagem dizendo que ela está trocando de valor. Consequentemente, eu vou olhar meu código, vou ver, leitura da chave, estou fazendo certo? Tô. Código aqui do debug, tá certo? Tá. Funciona para a chave 2? Funciona. Qual é o meu problema? Meu problema está na chave 1. Então, vou vir e vou... Opa, desculpe. Peguei o ponto errado. Vou vir e vou corrigir ali a chave. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Tá. Voltamos lá. Deixa eu passar, que é bastante coisa aqui que a gente tem que passar. Tá? Ok. Então, tá aí o LED, as chaves, básico, né? Bem basicão, tá? É o que a gente quer fazer realmente de início, tá? Isso já dá para vocês começarem a fazer lá o primeiro exercício, inclusive, tá? A primeira parte do exercício. Segunda já na aula que vem, a segunda e a terceira, acho que na aula que vem vocês conseguem fazer. Agora vamos conversar um pouquinho sobre pinos, fisicamente falando, tá? Então tá aí, voltando agora a discutir GPIO. I/O digital. O que significa a sigla GPIO? Ou GPIO, né? General Purpose Input Output. Entrada e saída de propósito geral, tá? Todo microcontrolador na atualidade tem pinos de GPIO. Isso daqui dá uma visão da placa Arduino Uno. A placa Arduino Uno é a placa que a gente está executando aqui no Tinkercad. Maravilha? Então, vamos conversar aqui rapidamente a respeito dela. Aqui está o microcontrolador, né? Esse seisinho aqui, esse seisinho encapsulamento DIP, né? Isso aqui eu acho que... Eu não sei se é DIP 20, DIP 40, mas em suma, é encapsulamento DIP. Esse microcontrolador da placa conhecida como Arduino Uno, o microcontrolador chama-se Atmega 328P, Atmega 328P, tá? O que vocês veem nessa placa? Aqui está o regulador de tensão, um regulador 7805, tá? Um regulador de 5 volts. Aqui está o relógio de cristal, né, de 16 MHz. Esse seisinho aqui serve para fazer a conversão entre padrão serial e padrão USB. Aqui está o conector USB, tá, que a gente liga no PC. Esse jackzinho aqui é se vocês querem fazer uma alimentação externa da placa. A placa dos Arduinos ela é construída de tal maneira que vocês conseguem alimentar a placa pela USB, ou se vocês não estão mais programando, né? Ou se vocês não querem programar, vocês querem usar o USB somente para comunicação, vocês conseguem alimentar também pelo jackzinho aqui de alimentação, que vocês têm que entregar uma tensão próxima de 5 volts, né? Um pouquinho superior, porque o regulador vai... Aqui deve ser uma tensão, se não me falha a memória, agora acima de 7. Tá? É de 7 a 12, se não me falha a memória, tá? 7 a 12 volts. Que aí o regulador regula para 5 volts. Vocês têm o botão de reset. Vocês têm aqui 3 LEDs importantes, o LED TX, o LED RX e o LED interno da placa, tá? O LED built-in, que a gente chama. E aqui tá os conectores de expansão, onde estão os pinos, tá? Vocês podem ver na própria placa aqui, né? É melhor até mostrar aqui. Vocês podem ver na própria placa aqui que esses pinos aqui em cima são identificados como os pinos digitais. Aqui embaixo a gente tem os pinos analógicos e aqui a gente tem os pinos associados à alimentação e tem outros aqui que não estão sendo explicados nesse momento.
Os pinos digitais, eles são pinos que servem para GPIO e outras funções. Então, os pinos que vocês estão vendo aqui com o sinal TIL na frente, eles suportam a função de I/O digital e também a função de PWM. O pino 0 e o pino 1 suportam a função de I/O digital e também a função de comunicação serial. Então, se vocês querem receber as mensagenzinhas seriais ali que a gente estava vendo, vocês não devem conectar nada no pino 0 e no pino 1. Perfeito? Tá? Aqui embaixo, os pinos analógicos são os pinos que a gente usa para fazer a conversão análogo-digital. Então, para pegar dado informação de sensor analógico, tá? E converter para um número. E eles também podem ser usados como pinos digitais. Tá? E aqui, obviamente, são os pinos com as referências aqui de tensão, de terra e de alimentação. Ok? Maravilha. Os pinos digitais, esqueci de falar isso, tá? Os pinos digitais são numerados, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí segue. Os pinos analógicos, eles recebem a letra A na frente. Isso na placa Arduino. Outra coisa é no microcontrolador. Tá? E aqui tá o Arduino Mega, né? Que obviamente é bem maior, né, cara? Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês, tá? Então, no Arduino Mega, para começo de história, são 50 e tantos, são quase 60, né? Pinos digitais, tá? Então, começa no 0 e vai até 59, se não me falha a memória. Uma coisa assim, cara. Ou 54, perdão. Não, 54 pinos. Começa no 0 e vai até os 53, tá? Então, são 54 pinos digitais, bem mais, né? No Arduino Uno a gente tem 13. Dos 13, 2 tu não vai usar, então tu tem 11, tá? Dos 11, tem um que não pode usar como entrada, porque senão pode dar rolo, então tem 10, tá? Aqui não, aqui tu tem 53 menos 2. Tem 54 menos 2, 52 pinos aqui para uso, tá? E temos 16 pinos para entradas analógicas, tá? Mas, professor, deu aqui e sobrou. Vocês vão ver quando eu ligar o LCD, ligar 2, 3, 4, 5 botões, tá? Acabou pino. A gente não vai ter pino. Aqui a gente tem pino de sobra, tá bom? E o microcontrolador, nesse caso, é esse carinha aqui que tá no centro, tá? Que é o Atmega 2560. Maravilha. Tá aí uma outra visão das plaquinhas, da mesma placa. Tá aqui os comentários que eu já fiz com vocês, tá? Não vou comentar de novo. Tudo isso vocês têm naqueles capítulos também que eu deixei para vocês. E aí só as características, gente, que eu acho que eu faço comentário aqui mais à frente. Se eu não faço, eu me esqueci, porque eu já tinha mexido nessas lâminas, tá? Para isso. Mas sabe como é que é? O cara começa... Eu acho que eu não botei na lâmina, cara. Vocês vão me perdoar, tá? Eu não botei na lâmina, então eu vou pegar do texto aqui. Eu só quero as características elétricas, tá? Então eu vou dar um page down aqui. Deixa eu ver se não tá funcionando o page down, porque... tá. Características elétricas. Tá aqui, ó, pessoal. Características elétricas dos pinos, né? E digitais do Atmega 328P, ó. Aqui, em geral, né? Alimentação vai de 2.7 a 6 volts, tá? Corrente CC por pino de I/O, no máximo 40 mili, tá? Não está escrito aqui, que é surpreendente, deveria estar, mas a recomendação está ao longo do texto, tá? A recomendação está aqui, ó. A recomendação é que corrente num pino não ultrapasse 20 miliamperes. Mas meu LED precisa de 50 mili. Não dá para alimentar direto do pino, tá bom? Então, no máximo 20 miliamperes. Daqui tá as tensões, ó. Tensão de entrada a nível baixo. Ele interpreta indo de menos 0,5 volts até 0,3 vezes VCC. Se o VCC for 5, a gente está dizendo, grosso modo, que a tensão para leitura correspondendo ao 0 vai de 0 volts a 1,5 volts. A tensão para leitura correspondendo ao 1, tensão de entrada a nível alto, vai de 3 a 5 volts, grosseiramente falando, né? Na verdade é 5,5. A tensão que ele produz como saída para nível baixo está entre 0 e 0,8. E a tensão que ele produz de saída para nível alto tem no mínimo 4,1 volts e no máximo o VCC, tá?
E o resistor de pull-up, eu tinha dito para vocês, era em torno de 50 kg, né? Então acertei o número, beleza? O 2560 é muito parecido, tá? Além disso, tá, pessoal? Eletricamente, nós temos uma restrição por grupo de portas e pelo conjunto do micro, tá? Isso é complicado, eu dizer, não tem uma regra global, tá, pessoal? Tem uma regra por portas, por grupo de portas. Então eu não tenho como dizer para vocês assim, se tu usou a porta A, a porta B e a porta C, então o máximo é tanto. Na prática, tá? O que se diz na leitura do datasheet dele? Que o limite é de 100 milha a 200 milha a depender da porta que tu tá usando. Então depende do ponto do circuito, tá? Grosseiramente, se recomenda, então, que um conjunto de pinos digitais não use mais de 100 miliamperes. Tanto para corrente drenada quanto para corrente fornecida. Tá? Se tu controlar o conjunto de portas, faltou um parênteses aqui, se tu controlar o conjunto de portas e a porta que tu tá usando, de repente tu pode usar até 200 miliamperes no conjunto de portas. Porém, todas as portas juntos não podem ultrapassar em torno de 600 a 700 milha, tá? Porque o regulador entrega no máximo, aquele reguladorzinho que tá ali, esse regulador aqui, o 7805, entrega no máximo 1000 milli, 1 ampere. Isso daí é o datasheet dele. Na prática, ele te entrega em torno de 800 a 900 milli. O micro, o Arduino, para ele funcionar, consome, aí depende do modo de operação, mas vamos considerar o modo normal, consome de 50 a 100 milli, e o resto tu teria para as portas de I/O, tá? Mas tu não deve nunca chegar ao máximo, até porque tu vai sobreaquecer o microcontrolador, tá? É maravilha. Então, características elétricas são essas. Vocês têm que lembrar disso, tá, pessoal? Tem limites de corrente, tá? Na prática, nunca ultrapasse 20 milli no pino, e no grupo dos pinos tenta manter abaixo de 100 milli. E regra de ouro, tenta manter a corrente baixa. Na prática é isso. Se cada pino tiver 1 milli, tu não ultrapassa lá os limites que ele tem, entendeu? Aí a gente vai ter que ver como fisicamente a gente faz isso daí. Buenas. Agora pensando aqui, gente, e é isso que eu quero destacar, esquece a placa. Agora olha o microcontrolador, tá? Do ponto de vista do microcontrolador, como eu estava falando para vocês, GPIO, não só para os Atmel, também para os PIC, também para o ESP, tá? O ESP8266, o ESP32, que estão sendo bastante usados hoje. Não sei se vocês tiveram a chance de ver aquela aula inaugural da engenharia, foi bem interessante. Os caras falaram lá dos micros, né? Eles usam o quê? Eles usam a Tetine, eles usam a Atmel. O Tetine é uma versão menor ainda, tá? Que é uma versão, se não me engano, com 8 pinos só, tá? Bem pequenininho. Mas é compatível com tudo que a gente vai falar aqui. Eles usam PIC, que a gente não vê mais no curso de automação, mas nos idos tempos eu dava aula de PIC para o pessoal, tá? Por que a gente não usa mais PIC? Grana. Vocês conseguem comprar os Arduino, tá? Vocês não conseguem comprar PIC. Kit PIC seria uma paulada, tá? Todos eles têm GPIO. Maravilha? Todo microcontrolador tem GPIO, tá? O GPIO, gente, tanto no Atmel, quanto no PIC, quanto no SP, eles tipicamente, os pinos digitais, eles são controlados por registradores, tá? Aí, a depender da arquitetura do microcontrolador, o registrador pode ser acessível de uma maneira ou de outra. No caso do Atmel, acessar o registrador é como se a gente estivesse acessando uma posição de memória. Ou seja, é como se a gente estivesse acessando uma variável. Veja que bonito, né? Então, é como se eu estivesse escrevendo ou lendo de uma variável. Tá? Essa é a parte interessante, tá? Que é o que a gente vai fazer, tá? Eu vou ter registradores de 8 bits. Cada registrador de 8 bits eu vou chamar de uma porta. Então, uma porta, na prática, corresponde a 8 pinos digitais, né? 8 possíveis pinos digitais, tá? Que eu estou usando para controlar até 8 dispositivos, 8 LEDs, 8 botões, um misto desses caras, tá? No Atmega, a gente vai denominar as portas de que maneira, tá? Da seguinte maneira, se a porta A, porta B, porta C, a gente denomina literalmente porte A, porte B, ou se a gente quer falar de uma porta qualquer, a gente fala de porte X. Maravilha? E cada uma das portas é controlada por um circuito lógico,
onde esse circuito lógico existe para cada um dos bits de cada uma das portas, ou seja, para cada um dos pinos de GPIO vocês vão ter esse circuitinho, tá? Basicamente, esse circuito lógico, ele gerencia o sentido do sinal, se vocês estão lendo um nível de tensão, ou se vocês estão entregando um nível de tensão, se é entrada ou se é saída. O status do resistor de pull-up, se vocês estão usando o pull-up na entrada ou não, tá? E entre outras coisinhas mais que eu nem vou comentar agora. Como, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, tá? É possível nesses microcontroladores Atmel eu deixar o microcontrolador no que a gente chama de estado de dormência. O que é o estado de dormência? Ele entra no estado de baixo consumo. Esses carinhas aqui, gente, eles são feitos para tu colocar numa máquina, mas ele também é feito para funcionar a bateria. Pensa em ele funcionando a bateria, entendeu? Quando ele está funcionando a bateria e não tem nada para fazer, o ideal é a gente botar ele em estado de dormência, que o consumo de energia, o consumo de corrente, consequentemente de energia dele, sai da ordem dos miliamperes e vai para a ordem de microampere. Então, basicamente, digamos assim, ele consome 50 mili quando ele está funcionando. Quando tu bota em dormência, ele consome lá 5 micro, tá? Consequentemente, a duração da bateria fica aumentada. É possível no circuito do pino digital tirar a dormência. Em suma, mudou o valor do pino e eu digo para o processador, acorda e executa o programa, entendeu? Mas aí é uma coisa bem mais complexa, a gente não vai falar agora nisso, só a título de curiosidade mesmo. Basicamente, do ponto de vista simplificado, e eu tenho uma figura tão mais bonita que eu não botei na lâmina, não sei porquê, cara, eu ando esquecido, tá? Eu não ando atualizando essas lâminas. A minha figura é muito mais bonita, ó. Tá aqui a minha figurinha. Basicamente, gente, a gente tem 3 registradores que estão controlando cada pino, literalmente cada pino, cada bit de cada porta, tá? Que é o registrador port, o registrador pin e o registrador DDR, tá? Então vamos lá. O DDR serve para controlar sentido, se é leitura, se é escrita. O port serve para configurar o valor de escrita, se o DDR está no modo de escrita, ou se o DDR indicar o modo de leitura, o port configura se a gente está usando o pull-up interno ou não, tá? E por fim, o pin faz a leitura do valor do pino. Curioso, não importa se a gente botou em modo de escrita ou modo de leitura. O pin sempre retorna o valor que está presente no pino, perfeito? Só que se vocês botarem em modo de escrita, o valor do pino, obviamente, é o valor que a gente está colocando lá, tá? Se vocês botarem em modo de leitura, isso daqui é o símbolo de um buffer tree state, né? A gente desconecta o circuito de escrita. Consequentemente, a gente só consegue ler o que existe lá no mundo exterior. Tá bom? E aí, gente, em suma, tá aqui o nome de cada um dos registradores, né? DDRX, Data Direction Register, tá? Se o valor do bit for 0, a gente está dizendo que é leitura. Se o valor do bit for 1, a gente está dizendo que é saída. Por padrão, quando vocês resetam o microcontrolador, ele inicia em modo de leitura, tá? Basicamente, o que o pin mode faz é mexer no DDRX, tá? E se tiver na leitura, ele mexe no port X também. O port X indica o valor de escrita. Nível baixo 0, nível alto 1, tá? Se vocês quiserem usar o resistor de pull-up interno no modo de leitura, aí vocês têm que colocar o valor dele em 1, senão coloca o valor dele em 0. E o pin faz o valor da leitura. Então, só para vocês terem uma ideia da associação, ó. No Arduino, pino 0, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, tá? Os pinos estão vinculados à porta D. Vocês estão vendo aqui, né? Porta D. Então, para esse pino D4, para esse bitzinho aqui, estão vendo aqui o D4? Gente. Para esse carinha aqui, o D4, tá? Eu tenho um bit de cada um desses registradores. Eu tenho o bit 4 do port D, eu tenho o bit 4 do pin D e eu tenho o bit 4 do DDR-D. De novo, DDR controla sentido, pin faz leitura, port faz escrita. Maravilha? Aí, obviamente, né, tu usa um ou outro conforme o modo que foi configurado.
E aqui está o bendito do circuito. Então, deixa eu dar um zoom aqui, bonito. Está aqui o circuitinho de cada um dos pinos. Maravilha? Então, tá aqui, ó, pino XN, tá? Do ponto de vista de escrita, pessoal, olha só que interessante, do ponto de vista de escrita, tá? O WD significa quando está escrevendo, né, no bit DDR, tá? Da porta em questão. Então, o WD, ele está habilitando ou desabilitando aqui um LETzinho. Esse LETzinho lê o valor dele a partir lá do pino do port X, tá? Então, vocês teriam que ver aqui, né, ó. Write port X, é o WR, tá? Que é o valor WR. Maravilha? Em suma, tem um LETzinho aqui que está sendo configurado em razão do DDR, tá? Aí a gente já vai dizer o que esse LETzinho faz. Esse LET tipo D, por sua vez, ele está configurando esse bufferzinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor, mas o WD, que é o DDR, ele está configurando aqui esse buffer tri-state. Então, de novo, quando é 0, eu abro. Lembre-se que um buffer tri-state em eletrônica digital, ele é uma chave controlada. Maravilha? Se o valor de controle é 0, a chave está aberta, nada está conectado. Se o valor dele é 1, a chave está ligada. Perfeito? Está fechada. Então, no 0, eu desconectei o meu circuito de escrita, que é todo esse carinha aqui, do meu pino. Se eu mantiver esse cara aqui, a chave fechada, ou seja, tiver um 1 aqui na saída do LED, eu liguei o meu circuito de escrita, que é esse carinha aqui, na verdade todo ele, né? Mas particularmente esse cara aqui, no pino. E o que é o valor do pino? É o valor justamente que eu estou escrevendo lá no port D, por exemplo, ponto 4, tá? Aqui tem mais algumas informações aqui que são de controle. Então tá aqui o circuito de escrita. Esse circuitinho aqui em cima, que vocês estão vendo aqui, um MOSFET com um resistor, mais esse inversor e essa porta aqui, é o circuito que serve para dizer se eu quero usar o resistor tipo up interno ou não quando eu estiver no modo de leitura. Maravilha? E esse circuito aqui inteiro, aqui de baixo, essa parte aqui inferior, é o circuito responsável pela leitura, tá? Então, aqui estava a questão do modo de dormência, que eu tinha comentado com vocês, tá? Isso daqui, gente, vocês nunca viram esse símbolo, tá? Isso daqui é um símbolo que se chama de porta de transmissão. Basicamente é um buffer, só que é um buffer bidirecional, tá? Basicamente aqui, se tiver 0 na direita, ele entrega 0 na esquerda, se tiver 1 na esquerda, ele entrega 1 na direita e assim por diante. Ele só passa o nível lógico de um lado para o outro, tá? Tem aqui uma chave que é para desabilitar ou habilitar aqui essa entrada aqui do buffer com esterese. O buffer com esterese é para limpar a tensão, né? Então, se a tensão está dentro de certos limiares, ele força-se a nível alto ou força-se a nível baixo. E aqui eu tenho um sincronizador duplo, pessoal, que é para evitar que mudanças no meu pino passem para o meu código se forem mudanças abruptas, tá? Então, basicamente, esse é o circuito que a gente tem. Então, pensem o seguinte, tá? Pensa no Atmega 2560, cara. Para cada pino digital lá dele, tem esse carinha aqui, viu, cara? Então, são 54 vezes esse circuito, tá bom? Por isso que conforme a quantidade de pinos cresce, né, a complexidade do microcontrolador começa a ficar superior, porque tu replica muito. Não é a complexidade, não, a complexidade é a mesma. Digamos, o tamanho, né, o custo dele começa a ficar maior, porque, obviamente, o circuito começa a se tornar muito grande, tá? Bom, isso aqui eu não preciso comentar agora, tá? Como é que a gente consegue usar essa arquitetura aqui? Como é que eu consigo... Pô, estou passando aqui no lugar errado. Como é que eu consigo usar essa arquitetura aqui que eu descrevi para vocês, sem ter que usar pin mode, sem ter que usar digital write, sem ter que usar digital read? Ou seja, como eu faço as coisas de uma maneira mais direta, com menos código, tá?
e mais rápido. Então, gente, o Balbinomo mostrou aqui um negócio legal, né? Pin mode, digital write, delay, é lindo, tá? Esse código aqui deve ser em torno de 5 a 10 vezes maior do que o código se eu fizer o uso direto dos pinos. Então, na prática, pessoal, quando a gente quer fazer o uso dos pinos e o uso da arquitetura do Atmega, a gente usa um conjunto de bibliotecas que se chama de bibliotecas AVR. Tá? AVR é o nome, dentro dos microcontroladores Atmel, é o nome da CPU dos microcontroladores. Então, pensem assim, ó, o Atmega 2560 é o microcontrolador da placa do Arduino Mega. Maravilha? Dentro de um microcontrolador, vocês têm um processador, uma unidade de processamento, uma CPU. A CPU do Atmega 2560 é uma CPU da família AVR. Por isso que se chama biblioteca AVR, tá bom? Para usar bibliotecas AVR com pinos de GPIO, pessoal, a gente faz um include no código, include AVR/IO.H, tá? E depois a gente só usa os pinos, ó, o DDR-B, o port B e o PIN. Bom, vou mostrar para vocês. Vou parar aqui em termos de explicação e a gente vai voltar lá, tá? O que eu vou fazer aqui só? Antes que eu me esqueça, vocês vão me permitir isso, tá? Só eu ativar a edição aqui, senão a gente vai perder aquele código, tá? Que eu vou mexer lá, então certamente a gente vai perder. Deixa eu botar aqui. Tá. Código, exemplo, aula síncrona. Tá? Copiar o código. Vocês precisam do circuito também? Vai dar mais trabalho, mas eu boto depois, tá? Só que aí eu tenho que botar depois. Código. É bem simples, né, mas... Deixa eu tirar um print screen aqui. Tá. Depois eu coloco lá para vocês o circuito também, tá? Deixa eu salvar aqui. Depois eu ajeito. Eu postei na descrição. Senão ele nunca vai permitir que eu salve. Maravilha. Tá lá, tá? Depois eu puxo aí e organizo direitinho, tá bom? Nossa. Depois eu acerto isso. Então vamos lá. Bom, existe uma associação, pessoal, entre os pinos Arduino, pino 0 do Arduino, pino 1 do Arduino, pino 2 do Arduino. Sim, exatamente, Thiago. Torna o código menor, mais rápido. Em algumas situações, inclusive, facilita enormemente, tá? Para te dizer assim, o uso das... Em GPIO, código menor, código mais rápido. Tá? E tu consegue fazer mais coisas com menos código, inclusive, também, tá? Em outros pontos do microcontrolador, por exemplo, conversor análogo digital. Tá? Conversor análogo digital, cara, é um dos pontos problemáticos das bibliotecas Arduino. Então, quando a gente chegar lá, eu vou comentar com vocês, tá? Cara, biblioteca Arduino, tu não vai conseguir fazer isso, tu não vai conseguir fazer aquilo, tu não vai conseguir fazer aquilo outro. Se eu usar direto pela biblioteca AVR, se configurar o conversor AD e trabalhar direto o conversor AD pelos registradores, tu consegue contornar todos esses problemas. Tem problemas no jeito que eles implementam. Não é um conhecimento de C. Não é por aí, é conhecimento do microcontrolador. Tá? Digamos assim, tá? O Arduino ele introduziu uma facilidade e um problema. O Arduino, cara, ele foi um projeto de doutorado de um cara lá da Itália, tá? Onde ele queria construir uma plataforma para que pessoas com pouco conhecimento em eletrônica, particularmente, conseguissem propor o que a gente chama de prova de conceito, tá? Ou seja, fazer alguma coisa para mostrar qual seria a ideia, qual seria o conceito. Cara, é fantástico. Tu pega os malucos da informática, os caras saem fazendo coisa aqui, tá? Qual é o pepino? O pepino é que eles fizeram isso para vários microcontroladores, tá? E tentaram, obviamente, esconder o hardware.
Então tem certas coisas que ficou super simples, pin mode, barbada de entender. Mas ele escondeu que tem uma arquitetura do pino, que tem um padrão elétrico, que o pino é no máximo 20 mili, que não sei o que aquilo outro, tá? Para o pino de I/O, isso daí, digamos, o efeito não é tão grande. Para o conversor AD, o efeito é enorme. Eles tiveram que tirar um monte de coisa do conversor AD, porque conversor AD, por incrível que pareça, pode ser uma coisa mais complexa. O cara que não tem noção de um conversor AD, ele não trabalha com conversor, tu entendeu? Quando eu falar de conversor AD, eu comento isso com vocês, tá? Tem muito mais do que um analog read que o Arduino faz, tá? Por exemplo, analog read eu não consigo ler sucessivamente dispositivos diferentes. Mas se eu fizer direto pelo AVR, eu consigo fazer a leitura sucessivamente. Cara, tem um monte de vantagem. Mas de novo, conhecimento do microcontrolador, tá? Qual é a arquitetura, como é que ele funciona, é isso, tá? Que é o pepino. Maravilha. Mas o que eu queria dizer para vocês? O que eu queria dizer para vocês é que existe uma relação entre os pinos do Arduino e as portas. Aqui tem uma tabelinha que eu botei em algum lugar, que eu espero achar. Tá aqui, ó. Que relaciona, ó, qual é o pino do mundo Arduino com a porta do microcontrolador, tá? Então, no caso aqui do Atmega 2560, ó. O pino digital, quais os pinos que a gente estava usando? A gente está usando aqui, vamos ver. Só para os LEDs aqui, por exemplo, tá? Só pegar, bom, a gente pode pegar todos, mas vamos lá. Pino 4, pino 5, pino 6 e pino 7, concorda? Aí eu venho na minha tabelinha, ó. Pino 4, pino 5, pino 6 e pino 7. Tá tudo na porta D. É a porta D bit 4, porta D bit 5, porta D bit 6, porta D bit 7. Maravilha? Então, olha só que bonito, cara. O mesmo código, tá? Eu vou apagar o código aqui em seguida, tá? Configuro. Agora eu preciso juntar, olha só que interessante, ó. Configuro os pinos de LED como saídas e configuro os DIP switches como entradas. Então agora eu não vou fazer separado. Vocês lembram que isso daqui eu precisei de 4 pin mode, né? Pin mode para um LED, pin mode para o outro, pin mode para o outro, pin mode para o outro. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer assim, ó, DDRD. 0B. Quando eu escrevo 0B, gente, 0B, valor, indica um número binário. Maravilha? Lembre que são 8 bits, né? Ó, bit 4, bit 5, bit 6 e bit 7. Lembrar também do que? 0 é leitura, 1 é escrita. Então, olha o que eu vou dizer aqui, ó. Bit 7 tá numa chave. Então, ele é leitura. Bit 6 tá numa chave, é leitura. Bit 5 é um LED, é escrita. Bit 4 é um LED, é escrita. Os outros não me interessam, vou deixar como leitura. Então, cara, configurei aqui os 4 pin modes. Então, apago esse pin mode. Tu entendeu que 4 chamadas à função virou um comando. Então, é óbvio que o código fica menor. Né? Não tem nem como discutir, tá? Sendo que isso daqui eu estou acessando direto o registrador. Maravilha. Ó, inicio com ambos LEDs desligados. Lembre-se que os LEDs estão no bit 4 e no bit 5, esses dois, né? Então, agora eu vou escrever, ó. Port D. Os dois primeiros é leitura, né? Eu vou escrever os dois embaixo aqui, um número do outro, para vocês verem. Os dois primeiros é leitura, então não me importa. Só que eu não vou escrever XX, tá? Eu só vou deixar XX para vocês entenderem agora. O LED verde, não me lembro mais. O LED verde é o pino 5 e o vermelho é o pino LED verde. Pino 5, vermelho, pino 4, né? Então, pino 5, para desligar, ele é pull up, eu vou botar 1. O LED vermelho, que é pull down, que é o pino 4, eu vou escrever 0. Então, nível alto e nível baixo. Os outros bits não me importam. Só que eu não posso escrever XXX, entendeu? Então, eu vou escrever 00, 000. Então, pronto. Então, não preciso mais desses dois comandos. Maravilha? Esta eu vou deixar. Serial ainda a gente não... Desculpa, vamos manter. Aqui, eu fazia uma leitura do
da chave 1 e uma leitura da chave 2, né? Olha só o que eu consigo fazer agora, ó. Byte x, byte temp, igual a ind. E aí, como é que eu obtenho o valor da chave 1? Lembrando que a chave 1 era a chave que está ligada no pino 6. Então, ó, é temp, pino 6, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que eu estou fazendo aqui, ó, gente? Eu vou fazer um comentário, tá? Vou fazer um comentário aqui para vocês entenderem. Ó, temp tem 8 bits. Maravilha? Então, eu tenho 8 bits, que é a mesma coisa que A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos ver aqui se ficou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O padrão que eu fiz ali é esse número. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aquela operação ali que tu tá vendo, o E, é o E. Eu tô fazendo literalmente aqui um AND. Certo? O que vai resultar dessa minha operação E? Vai resultar 0, o valor do B, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Concorda? Quando eu pego um número de 8 bits e faço uma lógica E com outro número de 8 bits, bit a bit, 0 vezes qualquer coisa dá 0. 1 vezes qualquer coisa dá aquilo, né? Dá aquele valor. Então, eu recuperei o valor somente referente à chave 1. Deu para captar aqui? Isso daí, gente, são os tais dos operadores binários em C, tá? O E aqui é o bendito do EE mesmo, tá? O E nosso, o AND. Maravilha? O AND binário, tá? Se eu quisesse ser mais bonitinho para tornar o valor 0 e 1, que eu não preciso fazer, tá? Mas se eu quero tornar o valor 0 e 1, eu ainda pego esse cara aqui, e como o bit aqui é o bit 6, né, ó, quantas posições eu teria que jogar ele para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco ele 6 posições para a direita para que ele seja 0 ou 1. E a mesma coisa eu faço com o NS2. Tá? Temp, só que agora eu faço para o bit 7, ó. Temp 0B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora eu jogo 7 casas para a direita. E deu. Só que agora eu elimino o digital read. É isso, gente, basicamente. E o código continua o restante. Então, olha só. Tirei todos os pin modes. Ah, e os LEDs aqui, né? Faltou os LEDs, desculpe. Aqui a gente pode manter a escrita, ó. Então, vou pegar aqui, vou pegar o padrão lá que eu já tinha feito, né? Port D. Eu quero ligar os dois, né? Então, ligando é esse cara aqui, ó. Então, aqui, para ligar, eu tenho que botar esse cara em 0 e esse cara em 1, né? Porque é pull up, pull down. E para desligar é o mesmo valor que eu tinha antes ali. Então, vou pegar esses dois aqui e vou substituir por aquele cara. Desliga, ali liga. Então, assim, a resposta resulta num código menor, cara, não resta nenhuma dúvida. Vamos simular. Tem que ligar a chave, né? Liguei a chave, ela lá piscando, né, cara? Estão vendo ali? Hein? E tá funcionando a minha chave, concordo? Ele tá lendo a chave ali, estão vendo? Com muito menos código, com muito menos complexidade, tá? Com um tamanho de código muito menor. Então, só para encerrar a aula de hoje, gente, só para vocês terem a perfeita noção da diferença, deixa eu parar meu compartilhamento aqui rapidamente e mostrar para vocês o Arduino IDE, tá? E mostrar qual é a diferença, no caso específico, de tamanho de programa e complexidade desses programas nesses dois caras, tá? Eu vou... Ó, a gente vai chegar ainda nisso daqui, tá? Se tudo der certo. Isso daqui é um código que eu fiz aqui para trabalhar com conversor AD, tá?
Mas aqui é, digamos assim, aqui eu estou usando todos os modos possíveis de trabalho com conversor AD. Então é um código bem complexo, porque eu fiz tudo que dava para fazer com conversor para mostrar, tá? Mas vamos lá. Pegar aqui o código simples. Vamos lá, o nosso códigozinho, né? Deixa eu ir lá na página lá. Perdão, cadê? Aqui. Ainda bem que eu salvei lá, né? Porque eu já ia precisar. Código original, tá aqui. Eu só não vou mostrar na placa, tá? Física, gente, porque eu não montei o circuito, tá? Então eu só vou mostrar o que acontece. Tá aqui meu código, colei, né? Esse é o Arduino IDE. Eu vou configurar aqui para trabalhar, já tá, ó. Arduino Mega 2560. Tá aqui 2560, ele não tá conectado, eu só vou compilar. Não quero salvar nada. Quero só uma informação. Tá demorando muito para um sketch simples. Se perdeu alguma coisa aqui. Não. Não sei o que ele fez aqui, cara, agora. Boa pergunta, tá vendo? Ah, tá aqui. Ele trocou a placa, cara. Mas que loucura. Vocês viram que eu mostrei para vocês que estava Arduino Mega, né? Esqueçam. Não sei o que houve aqui. Então vamos botar Arduino Mega de novo. Tá? Eu olhei, mas que monstro que ele tá fazendo ali. Cancelei. Tá, olha aqui, ó. Isso daqui que é o importante, gente. Bah, eu não consigo talvez mostrar aqui, ó. Vocês viram aqui o destaque que eu dei? O Sketch, que é o nosso programa, ocupou 3.330 bytes. Maravilha? 3.330 bytes, tá? E 225 bytes de memória. Agora vamos ver o nosso programa modificado. Não vai dar uma diferença tão brutal, porque ainda um programa pequeno, mas a título de curiosidade, vocês vão ver já que dá menor, tá? Entre outras vantagens. Ok? Vou mandar compilar. 3.330, uma coisa assim, né? Perdi ali a informação, mas vocês guardaram. Olha aqui, gente. Só nessa brincadeira, 2.434 bytes. Aí tu vai me dizer, bah, mas 1.000 bytes de diferença. Cara, vocês estão trabalhando com microcontrolador aqui. Se for o Mega, se for o Uno, o Mega tem 250k, tá? O Uno para programa são 16k. 16 ou 8. Então pensa que numa mudança de usar Pmode Digital Write, tu já economizou 1.000 bytes. Significa talvez o teu programa funcionar ou não funcionar no microcontrolador em questão, tá? Ele caber dentro do microcontrolador ou não. Então sim, tem muitas vantagens. Tá, minha gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta aí, por favor? Falem agora ou calem-se para sempre. Overview inicial, tá? Vamos lá. Perguntas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. É óbvio, tá, gente? É um overview inicial, peguei um monte de conceito, tudo mais, fica um pouco mais confuso. Mas a coisa vai começar a clarear. Óbvio que vocês têm que acessar as videoaulas, né? Então, deixa eu até parar aqui, né? Tem muita coisa que eu tô supondo que vocês já acessaram, né? Não sei se é verdade a minha suposição, mas vocês já deveriam ter acessado, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, né? Tudo isso que eu discuti agora com vocês, né, pessoal? Tá supondo um bocado de coisas antes, né? Tá supondo que vocês viram ali o que é o ambiente do Arduino, que vocês olharam lá o que são, como é que funcionavam os LEDs e botoeiras, que vocês olharam como é que funcionava a estrutura de GPIO, e o que eu tentei fazer na aula de hoje, basicamente, nessa aula 5, foi fazer uma revisão, um apanhado dos principais conceitos que vocês abordaram nessas aulas anteriores, dando mais foco ali para a montagem no Tinkercad, tá? Que vocês vão ver em seguida? Vocês vão começar a ver a questão de temporizadores, tá? Então, vocês ao longo dessa semana vão
vão ver, todas as aulas síncronas serão gravadas, ô Thiago, sim. Vocês, ao longo da semana, vocês vão ver essas... Mas tem que ter aula síncrona, se ninguém aparecer, não tem aula síncrona. Só acontecia em circuitos, tá, cara? Circuitos, eu ia dar aula, não tinha ninguém para dar aula, eu não dava aula. Aí eu botava lá o vídeo. Acontece de ninguém vir. Mas, em suma, ao longo dessa semana, vocês vão ver temporizadores e controle por status. Qual é o objetivo aqui? Basicamente, gente, o objetivo que vocês vão ver nessa parte aí é conseguir se livrar desse carinha aqui, ó. Delay. Tá? E aí vocês vão ver a discussão que eu vou propor ali para vocês, tá? E depois dessa visão aí sobre temporizadores e status, tá? E como é que a gente trabalha com botões, a gente tem uma aula síncrona especificamente para falar sobre temporizadores, controle por estados e botões com debounce, tá bom? Por hoje é isso, então, tá, pessoal? Se ninguém tem uma dúvida, encerramos por aí e desejo boa noite aí para todos. Ok? Boa noite. Valeu, até mais. Boa noite. Boa noite.